Oi, alunos, vamos lá? Agora nós vamos para a parte 2, tá? De funções de segundo grau. Nessa parte, nós iremos ver a confecção de gráficos e o seu ponto máximo ou ponto mínimo, que é o vértice da parábola. Ok? Então, vamos lá. Gráfico da função quadrática. Vamos relembrar aqui, na parte 1, né, que a gente trabalhou em função do segundo grau, o gráfico. Então, o gráfico da função quadrática, ele é chamado de parábola. Na construção do gráfico, é muito importante os nossos coeficientes. Coeficiente A, B e o termo independente C. Nós vimos que um A maior que zero, a parábola com cavidade para cima. Um A menor que zero, com cavidade para baixo. Nós vimos que o B maior que zero vai tangenciar o eixo do Y no sentido crescente. Um B menor que zero vai tangenciar o eixo do Y no sentido decrescente. E o ponto C, e o termo independente C, é o valor que corta o eixo do Y no ponto 0 e C. A parábola vai cortar o eixo do Y no ponto 0 e C. Ok? Então, vamos ver aqui. Um outro ponto importante na confecção de gráfico, nós temos as coordenadas do vértice da função quadrática. O que é o vértice? O vértice é justamente ou o ponto máximo ou o ponto mínimo. É onde a parábola começa a fazer o sentido contrário. Se ela está, por exemplo, decrescendo, o vértice vai ser o ponto mínimo, tá? Aqui no caso, o meu A é maior que zero, então eu tenho um ponto mínimo. Se meu A for menor que zero, a concavidade fica para baixo, então eu tenho ponto máximo, tá? Então, ponto mínimo e ponto máximo são os pontos do vértice. Então, toda vez que falar ponto mínimo, ponto máximo, nós vamos entender que é quem? O vértice. E o ponto do vértice, né? O vértice, ele é um ponto, ele é formado por umas coordenadas. Menos B sobre 2A é o x do vértice. E menos delta sobre 4A é o y do vértice. Então, isso aqui é um par ordenado. O vértice, ele é um par ordenado, onde nós temos o x do vértice e o y do vértice. Como que eu calculo o x do vértice? Menos b sobre 2a e o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Uma outra função importante é que o vértice da parábola determina o eixo de simetria. O que é um eixo de simetria? Se eu pegar aqui no vértice e passar um eixo de simetria, só um minutinho, nós vamos ver que ele vai dividir a parábola, tá? Certinha no centro. Então, a mesma distância que eu tenho daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. As distâncias, elas ficam o quê? Iguais. Então, o que a gente pode falar? Que o eixo de simetria, ele corresponde ao quê? Ao vértice que determina ele. Então, é importante encontrarmos o vértice para a gente saber aonde que a nossa parábola vai começar a mudar o ramo, se é crescente ou vai ser decrescente. Então, se eu falar que é ponto mínimo, vocês vão pensar que é o quê?
o A é maior que zero. Ponto máximo, o A menor que zero. Ok? Nós vamos trabalhar as coordenadas do vértice, tá ok, gente? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o meu eixo de simetria. Eu coloquei aqui um esboço de olha só essa função. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Tá? Onde que está o eixo de simetria? No vértice. Eu vou achar esse eixo de simetria. Então, ele vai vir dividindo a parábola certinha aqui no meio. Olha só, se eu pegar das raízes, que a gente já sabe o que é a raiz, do ponto B até aqui, eu tenho 2 unidades. Do B', que é minha outra raiz, até o eixo de simetria, 2 unidades. Então, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Desculpa. Nós temos que o vértice divide a parábola certinha de um lado para o outro com a mesma quantidade de unidades. Vamos trabalhar agora esse lado aqui, ele dá um exemplo de tudo que a gente viu. Vamos ver aqui, é bem resumido esse quadro. Olha só, aqui eu tenho um A positivo, então todas vão ser com cavidade sorrindo, voltado para cima, tá? E o meu delta, vocês lembram do delta? Ele determina quantidade de raízes. Quantidade de raízes. Um delta maior que zero, eu tenho 2 raízes diferentes. Um delta igual a zero, eu tenho 2 raízes iguais. E um delta menor que zero, eu não tenho raízes. Então, vamos lá. A positivo, com cavidade para cima. Com delta positivo, eu vou ter 2 raízes. Vai cortar o eixo do x em 2 pontos. A positivo com delta igual a zero. Ele vai tangenciar o eixo do x. Vai encostar no x, mas não ultrapassa, tá? Ele encosta no eixo do x em um único ponto aqui, que é o x1 vai ser igual ao x2. Olha o seu eixo de simetria. E o delta menor que zero, nós temos parábolas, porém, ela não encosta no eixo do x, tá? E aqui, esse ponto C é o valor do meu termo independente. Então, a gente olhando esse gráfico, né? Se a gente não tivesse nada disso, eu saberia que o A seria positivo e o discriminante maior que zero. Saberia que o A é positivo, discriminante igual a zero. A positivo e o delta menor que zero. Agora, olha com o A negativo. O A negativo, nós teremos concavidade voltada para baixo e um delta positivo, 2 raízes. Concavidade voltada para baixo, tangencia o eixo do x. Concavidade voltada para baixo e não encosta no eixo do x, porque o delta é menor que zero. Então, aqui com essa tabelinha, a gente identificou quantas raízes e a concavidade delas, ok? Vamos lá. Essa é a parte interessante que eu gosto muito de trabalhar, que é o esboço da parábola. O que é esboçar a parábola? São pegar os pontos principais, sem a gente ter que fazer muito, né, valores de x, e com isso a gente faz um esboço. O que eu preciso para estar fazendo um esboço? Eu preciso identificar a concavidade, eu preciso identificar as raízes, eu preciso calcular o meu vértice e eu preciso saber aonde que ele vai cortar no eixo de y, ou seja, o ponto 0 e C.
Essa aqui já tá pronta, então, nós vamos dar uma olhada nela e depois vamos fazer mais duas, tá? Vamos identificar aqui comigo. O meu A vale 2. O meu B vale menos 5. E o C vale 2. Então, primeiro ponto, se o A vale 2 é maior que 0, então eu já sei que é concavidade voltada para cima. Aqui, raízes, quando eu fizer esta função igual a 0, tá? Quando eu pegar essa função, 2x² menos 5x mais 2, igualar a 0, eu vou ter um delta, tá até aqui o valor delta 9. Então, vou ter o quê? Duas raízes diferentes. Então, ela vai cortar o eixo do x em meio e no ponto 2. A parábola tem que passar por aí. O outro é o meu limite da parábola. Se ela é maior que 0, eu vou ter um ponto mínimo, que é quem aqui? O meu vértice. E quais são os pontos do meu vértice? É o x do vértice e o y do vértice. Menos b sobre 2a deu 5/4. E o y do vértice, menos delta sobre 4a, 9/8. Então, aqui eu vou pegar, vou aqui no x e no y e encontro o meu ponto, que é o vértice. Então, neste ponto, a parábola faz a curva, ok? E um outro ponto importante é onde ela corta o eixo do y. Ela corta o eixo do y no ponto C. Então, ela vem cortando lá de cima, no sentido decrescente, chega no vértice, ela sobe. Então, os meus pontos principais é aqui, o y, a raiz, o vértice e a outra raiz. E com isso, eu crio o meu eixo de simetria. Então, eu tenho que entender que para eu fazer uma parábola, né, um esboço, eu preciso desses 4 itens aqui. Raízes, concavidade, vértice e aonde ela corta o eixo do y. Bom, nós vamos fazer uma aqui para a gente estar entendendo. Olha só, vamos fazer o esboço dessa parábola, dessa função. Menos x² mais 6x menos 5. Vamos identificar quem é meu A? Menos 1. Quem é o B? 6. Quem é o C? Menos 5. Então, agora, identificando, se meu A é igual a menos 1, é menor que 0, concavidade voltada para baixo. Vamos ver as raízes? Raízes, para eu encontrar a raiz, eu vou pegar a função mais 6x menos 5 e igualar a 0. Vamos encontrar o delta, b² menos 4ac, b, 6² menos 4, o a é menos 1 e o c, menos 5. 6², 36, menos vezes menos, né? Vai dar menos 20. Delta, 16, maior que 0. Então, eu vou ter duas raízes diferentes. Ok? Vamos ver, encontrar as raízes agora. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. X menos, o meu b é 6 positivo, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes o a negativo. X' ou x1 menos 6, mais raiz de 16, 4, 2 vezes menos 1, menos 2. X2, menos 6, menos agora
4 sobre menos 2. Menos 6 com mais 4, menos 2 dividido por menos 2, 1. Menos 6 com menos 4, menos 10 dividido por menos 2, 5. Então, olha onde a parábola vai cortar o eixo do x. No ponto 1 e 0 e no ponto 5 e 0. Então, a parábola tem que passar por aqui. Continuando, agora eu tenho que encontrar o vértice. Eu já até deixei a parábola aqui do lado, é aquela que a gente estava vendo. Vértice, x do vértice, y do vértice. X do vértice é o menos b sobre 2a. Menos, o meu b vale quanto? 6. Sobre 2 vezes o a menos 1. Menos 6 dividido por menos 2, 3. Então, já achei o x do vértice. Agora, o y do vértice, menos delta sobre 4a. Vamos voltar que nós já calculamos o delta. O delta deu 16 positivo. Então, aqui vai ficar menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Menos 16 dividido por menos 4. Menos 16 por menos 4 vai dar 4. Então, o meu vértice, quais são as coordenadas do vértice? 3 e 4. E agora, aonde eu intersecto o eixo 0x? Vai cortar aonde? O meu C é menos 5. Então, ele vai cortar 0 para x e menos 5 para y. E olha só, e o b, né? Cadê o coeficiente b? Para que ele serve? Eu sei que ele vai estar crescente no ponto menos 5 aqui, ó. Então, vamos montar o nosso gráfico. Olha só, eu preciso do ponto C, que corta o eixo do y, menos 5. Eu preciso das minhas duas raízes, que é quem? Olha aqui, 1 e 0 e 5 e 0, onde corta o eixo do x. Então, tá aqui, 1 e 0, 5 e 0. O gráfico vai passar aqui também. E eu preciso do vértice, que é onde o gráfico vai fazer sua curva, onde x vale 3 e o y vale 4. Então, aqui está o meu vértice. Então, eu com esses pontos, eu consigo traçar minha parábola. E ela vai ser, se meu A é negativo, o sentido dela é desse jeito. É um jeito já de vocês certificarem se não fez nenhuma continha errada, tá? Na hora de montar o esboço. E olha só o meu eixo de simetria. As distâncias que eu tenho até aqui no centro, olha, uma unidade, 1 e um pouquinho, 1,5, 2 unidades, 2 unidades, tá? Se eu somar essas duas raízes, quais são as raízes que eu tenho? 1 e 5. Se eu fizer uma média dela, de x1 mais x2, e dividir por 2, eu vou achar o ponto do meu eixo de simetria no x. Olha, 1 mais 5 dividido por 2, deu onde? 3. Então, esse 3 aqui é o eixo, vai passar onde? Justamente no x aqui, tá? Que vai cortar o eixo de simetria, vai cortar o eixo do x aqui. O eixo de simetria, gente, ele é sempre acompanhando o y, tá? Ele é sempre na vertical. Então, com isso, a gente consegue esboçar o nosso gráfico. Eu preciso, então, do A, para saber a concavidade da parábola, das minhas raízes, que eu encontro, né? O x1 e o x2. Eu preciso do meu vértice, a coordenada do vértice, que é o xv e o yv, e aonde ele corta o eixo do y, tá ok?
Com isso, a gente faz um esboço da parábola. Vamos fazer mais um aqui. Nós vamos esboçar essa parábola agora. Vamos lá. Eu tenho um A valendo 1, um B menos 2 e um C valendo 1. Concavidade A igual a 1 maior que 0. Concavidade para cima. Ótimo. Raízes, vamos calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC. 4 menos 4. Opa, delta igual a 0. Vamos voltar lá no nosso delta igual a 0? Olha só. Se meu delta é igual a 0, ele vai tangenciar o eixo do x, vou ter apenas uma única raiz ou duas raízes iguais, tá bom? Então, vamos continuar a resolver. X menos b, cuidado com que o b é negativo, então fica 2 negativos. Mais ou menos raiz de 0 sobre 2a. X, menos vezes menos, mais, 2 dividido por 2, 1. Então, aonde que ele vai tangenciar? O x1 é igual a x2. Então, se eu tenho aqui o eixo do x, ele vai tangenciar em qual ponto? No 1. Parábola voltada para cima. Então, alguma coisa aqui nós já temos. Vamos continuar aqui. Vértice, x do vértice, y do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Vamos ver onde vai ficar o nosso vértice. Menos b, o b é menos 2. Sobre 2 vezes 1. 2 dividido por 2, 1. Encontrei o x do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Se meu delta é 0, sobre 4 vezes 1, vai dar 0. Então, meu vértice é em qual ponto? 1 e 0. Então, olha só, ele tangenciou o eixo do x em qual ponto? No ponto 1. Tá? Na coordenada 1 e 0. E agora, onde ele corta o eixo do y? Se meu C vale 1, ele vai cortar em 0 e 1. Então, aqui estão os meus pontos principais que nós vamos marcar no plano cartesiano. Corta o eixo do y no 1. Tenho o meu vértice 1 e 0. Tenho a minha raiz valendo 1, que tá aqui, que ela é igual ao do vértice, tá? E a minha parábola com cavidade voltada para cima. E meu eixo de simetria? É a mesma distância que eu tenho daqui até aqui, daqui até aqui. Eu tenho uma unidade para trás e uma unidade para frente. Então, esses pontos, tá? Eles são importantes. Para eu encontrar esse ponto aqui, ó, basta eu pegar quanto que é do C, né? Ou seja, do valor do Y até o eixo de simetria aqui. Aí, eu jogo outro ponto para o outro lado. Ok, gente? Então, essa análise de gráfico, ela é muito importante para a gente estar entendendo tudo isso. Aonde que é o A, o que o A é importante, o que o B é importante, o C, o delta. A gente vai trabalhar muito questões que trabalham com duas raízes diferentes, uma raiz, né? Ou não tem raiz. Então, nós vamos trabalhar bastante com as quantidades de raízes. Ok? Então, tá aí a nossa aula introdutória. Vou deixar lá no link na descrição este arquivo em PDF, porque se vocês quiserem imprimir,
para vocês acompanharem a aula e anotando, fazendo as anotações, pode ir, ok? Vamos lá, não desistam e vamos forte, vamos estudar, gente. Abraços e até a próxima.